Ainda na Ásia, hoje é dia de falar de mais uma seleção estreante na Copa do Mundo. O Como Vem de hoje é sobre a Jordânia, que depois de algumas tentativas conseguiu dessa vez se assegurar numa Copa do Mundo. Então vamos embora, já quero que você deixe o like nesse vídeo, siga a gente no Spotify ou no YouTube e também compartilhe o Como Vem por aí, porque a Copa tá chegando. Bom, sobre essa classificação, é até curioso o que ocorreu, porque a Jordânia passou por algumas questões, tanto brigou. Tem até um jogo, se eu não me engano, 2009, ele como repescagem para a Copa de 2010 na África do Sul, que é um Jordânia e Uruguai, que você via vários torcedores, você via o país mobilizado e não venceu o Uruguai. São dois jogos, né? Um empate e uma vitória uruguaia. E você via os torcedores chorando, porque você via um sonho tão perto dos olhos, mas tão distante da realização. E dessa vez, esse sonho foi vivido de uma forma completamente diferente. A Jordânia dessa vez nem teve muita dificuldade. O time entrou na segunda fase das eliminatórias asiáticas, passou junto com a Arábia Saudita, deixando o Tajiquistão e Paquistão para trás, e na terceira fase fez uma campanha sensacional, conseguindo a classificação em segundo lugar, atrás apenas da Coreia do Sul. E vocês vão me ouvir falar de Coreia outras vezes. Ou seja, o país que tantas vezes brigou, tem até uma história um pouco semelhante com o Uzbequistão, dessa vez conseguiu ir para a Copa do Mundo sem muitas dificuldades. Passando por outras competições, por outros jogos que o time fez nesse meio tempo, a Jordânia talvez já avisava que seria uma surpresa desde a Copa da Ásia. O país que não tem tradição, não tem nenhum título no torneio, avançou em terceiro lugar, sim, 3 se classificavam, ficou atrás de Bahrein e Coreia do Sul, olha lá de novo na fase de grupos, venceu o Iraque nas oitavas de final, venceu o Tajiquistão nas quartas de final, venceu a Coreia do Sul mais uma vez nas semifinais, mas acabou amargando uma derrota para o Catar na final. Ou seja, uma seleção que não tinha a menor tradição na Copa da Ásia, chegou nesse ciclo e conseguiu um vice-campeonato. Só que mais um vice foi vivido depois na Copa das Nações Árabes. Esse já é disputado em 2025, dessa vez para o Marrocos. Ou seja, a gente tem um ciclo da Jordânia, que num quesito, vou dizer, Ásia e África, né? De um vice Copa das Nações Árabes, de um vice na Copa da Ásia e de vitórias contra a Coreia do Sul. Por mais que vocês tenham visto o vídeo da Coreia do Sul e não tenham colocado muita fé na seleção, no parâmetro Ásia, a Coreia do Sul é a seleção que mais classificou para uma Copa do Mundo. No parâmetro Ásia, a Coreia do Sul liderou o grupo com a Jordânia. Então esse teste para a Jordânia ter sido equilibrado é ótimo. Mas é importante falar também sobre outros duelos, né? Neste ano, o país realizou amistosos contra a Costa Rica e contra a Nigéria, terminando os dois jogos pelo placar de 2-2. Antes da Copa do Mundo começar, o país ainda enfrenta Colômbia e Suíça. Mas, e até por isso eu acho tão importante a gente entender os jogos da Jordânia fora do continente asiático, o grupo da Jordânia tem Áustria, Argentina e Argélia. Um país europeu, um país sul-americano e um país africano. Eu falei isso no vídeo da Argélia, não lembro se eu cheguei a tocar no vídeo da Argentina, mas possivelmente sim. É um grupo que a gente claramente vê uma Argentina mais à frente e as outras três querendo se entender ali, mas ainda assim talvez a Jordânia seja quem menos tem a chance de se classificar. Mas, uma coisa eu digo para vocês, a Jordânia surpreendeu nas eliminatórias asiáticas, a Jordânia surpreendeu até nesses duelos neste ano, principalmente contra a Nigéria. A Jordânia surpreendeu nas Copas. Então, assim, acho difícil, mas não ficaria completamente surpreso se a Jordânia também decidisse surpreender na Copa do Mundo. E para isso eu quero falar dos jogadores aqui que podem causar, que podem ocasionar um certo sonho para esse país, para essa seleção. Então vamos embora escalar a seleção da Jordânia? Numa 5-3-2, beleza? No gol, Aboulaila. Na lateral direita, Asaf. O trio de zaga seria composto por Nazib, Al-Arabi e Dahab. No lado esquerdo, Taha. No meio de campo, Al-Rashdan, Al-Raeb, Al-Mahdi
que é o capitão do time, e os dois mais à frente seriam o Saba e o Tamari, dependendo, podendo brigar ali também com o Faisal para essa posição mais lá na frente. Esse seria o time que eu imagino que o Selame vai colocar a campo. Selame, que é treinador desde o final da Copa da Ásia de 23, tá? Então, o grande feito dele é a classificação e também a final da Copa das Nações Árabes. E ele também, que é marroquino e atuou pela seleção de 98 em campo por Marrocos. Então tem uma experiência em Copa do Mundo também. Bom, meu povo, vou ficando por aqui. Quero saber o que vocês acham. Se a Jordânia consegue se surpreender, consegue nos surpreender, ou se vai ser só mais uma lanterna anunciada. Não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no YouTube e no Spotify, que eu vou ficando por aqui. Fui!